Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste, acordo antes do sol nascer. Sempre assim, desde que Augusto morreu. Não é por costume, não é por disciplina. É porque meu corpo aprendeu que a noite é o pior inimigo da gente que fica sozinha. Na noite, os pensamentos vêm pesados, vêm inteiros, vêm com aquele peso de pedra que você carrega no peito e nunca consegue tirar. Então acordo. Levanto devagar porque aos 42 anos minhas articulações reclamam de tudo. Os joelhos doem, a coluna range, as mãos abrem e fecham como se pedissem licença para funcionar. Coloco os pés no chão de barro compactado, não é assoalho, é só terra batida que eu varri tantas vezes que ficou lisa, e fico alguns minutos ali, sentada na beira da cama, olhando para a escuridão que ainda cobre tudo. Há 7 anos vejo o mesmo teto de barro. Não bem barro, mas aquele reboco cinzento que começou a desagregar uns 2 anos depois que meu marido morreu. Nunca arrumei. Não porque não tenho dinheiro. Tenho um pouco trabalho, mas porque mexer naquilo significaria aceitar que a casa agora é só minha, que ele não está mais voltando para colocar a mão ali e dizer: vou consertar isso quando tiver tempo. A casa é pequena. 2 cômodos que não são bem cômodos, são mais buracos dentro de uma estrutura que o tempo vai comendo. Uma cozinha que é apenas um fogão de lenha, uma mesa velha com 3 pernas, faltava uma, então eu encostei contra a parede, e um armário que fez o barulho de alma penada a noite toda quando o vento aumenta. Um quintal que se estende até onde começa a mata. Mata de verdade, cerrado fechado. Aquele lugar onde você ouve mais bichos do que pessoas. Uns 200 metros de terra que é minha, que ninguém quer, que eu cuido sem saber muito bem por quê. Goiás é assim, infinito ao redor de você, mas silencioso demais quando se está sozinha. Levanto, pego na estrutura da cama de madeira. Estrutura mesmo, porque o colchão há muito virou pó, e me apoio para alcançar equilíbrio. As mãos doem, docas demais. A pele está rachada em vários lugares. Tem um carocinho estranho no dedo anelar que eu não mostro para ninguém, porque se for algo ruim, prefiro não saber. Pego a roupa que deixei na noite anterior. Uma saia velha, uma blusa que era branca e agora é cinzenta de tanto sol. Coloco. Não me olho no espelho. Parei de fazer isso quando Augusto morreu. Não é que eu tenha medo de ver meu rosto. É que o rosto que vejo não é mais meu. E eu não gosto desse encontro. A cozinha está fria. O fogão de lenha esfriou durante a noite. Pego uns galhos que deixei preparados. Nunca sei quando vou precisar deles, então mantenho sempre à mão. E acendo fogo de novo. Sopro para a chama crescer. Meu rosto arde de calor. Minhas mãos tremem um pouquinho. De frio ou de cansaço, não sei dizer. Coloco água numa lata antiga para fervir. Enquanto espera, vou ao quintal. As galinhas já estão acordando. Tenho 5. 3 marrom avermelhadas, uma preta, uma branca que é mais velha que eu e só come e dorme. Coloco milho para elas. Aquele milho que compro na vila quando tenho dinheiro extra. Elas comem com aquele entusiasmo que eu tinha perdido há tanto tempo que nem lembro quando era. Pego água do poço. O poço que é profundo, tão profundo, que quando você solta a corda, leva um tempo até ouvir o balde tocar a água, e encho as vasilhas delas. Depois varro. Varro a poeira vermelha que a estrada joga no rosto, que entra por cada rachadura, que faz parte do ar daqui. Varro com força, como se estivesse varrendo a tristeza, mas ela nunca sai, só se move de um lado para o outro. Volta sempre no mesmo lugar. Quando termino de varrer, as mãos estão tremendo de cansaço. É cedo ainda, deve ser umas 5 da manhã, e eu já estou cansada. Mas esse é o jeito, cansaço é constante como o ar que a gente respira. Volto para a cozinha. A água já está fervendo. Coloco um café, aquele café que compro em pó, bem preto, bem amargo, e sento no banquinho ao lado do fogão. A lata que aquece é quente.
coloco entre as mãos. Espero a dor do calor. Depois deixo passar, porque aquele calor é o único que me lembra que ainda estou aqui, que ainda sou capaz de sentir. Bebo o café devagar, sem açúcar, sem leite. Só aquela coisa preta, quente, que queima na garganta. As galinhas piaram lá fora. O vento começou. Aquele vento quente que vem de repente no interior de Goiás, que traz o cheiro de terra seca, de plantas queimadas, de um mundo que está morrendo de calor. Eu cuido das galinhas, varro a poeira, pego água no poço, trabalho na casa de Dona Maria 2 vezes por semana lavando roupa. Ela tem uma máquina de lavar velha que ela comprou em Anápolis há uns 10 anos. Mas ela gosta quando eu lavo à mão os panos mais delicados, as toalhas, as roupas que têm renda. Pago bem, se bem, significa que consigo comprar feijão, sal, um pouco de milho, às vezes um ovinho de galinha que a gente come no domingo. Ganha pouquinho, mas é suficiente. Suficiente para não incomodar ninguém, para pagar o imposto da casa, para não ser um peso, para ser invisível. As mãos ficaram duras. Não reconheço mais as unhas. Parecem casca. A pele toda é áspera, rachada, queimada de sol e água quente. Olho para as mãos de vez em quando e penso que parecem mãos de alguém com 70 anos, não de alguém que deveria estar na meia-idade. Mas a vida no interior faz isso. Come você devagar. Às vezes, sinto Augusto perto. Naquele silêncio que vem depois que a noite cai, quando está tudo preto lá fora e a gente só ouve os grilos, aqueles grilos barulhentos que parecem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele era mecânico. Trabalhava numa oficina 5 quilômetros daqui, em cima da estrada principal. Suas mãos cheiravam a óleo queimado, aquele cheiro de máquina que não sai nem com água e sabão. Quando deitava na cama ao meu lado, o travesseiro ficava com aquele cheiro por dias. Eu gostava. Inalava aquele cheiro como quem respira ar puro. Para mim era o cheiro de um homem que trabalhava, que fazia as coisas funcionarem, que tinha lugar no mundo. Depois ele não acordou mais. Foi rápido. Um aneurisma. Isso é o que o médico disse. Aneurisma. Aquela palavra complicada que significa seu coração rebentou sem avisar. Eu estava na cozinha. Ele estava na cama. Era domingo. Ele dormia mais no domingo. Depois acordou com um grito estranho. Um grito que não era bem grito. Era mais um som de alguém que descobre uma coisa impossível. Eu corri. Ele estava deitado, com o rosto virado para o lado, os olhos abertos. Mas por trás dos olhos não tinha ninguém. Ninguém tinha ficado. Aquilo foi 7 anos atrás. Perdi o jeito de falar muito depois. Minha voz saiu fraca, como de quem tira palavras de um baú fechado há muito tempo, que ficou trancado embaixo de 7 camadas de terra. As pessoas aqui já desistiram de me cumprimentar. Quando passo, fazem que não veem. Eu sou só a viúva que cuida das galinhas. Ninguém pergunta meu nome. É Maria, por sinal, Maria de Fátima, mas ninguém chama assim. Eu sou a viúva. Ponto. Os dias são sempre iguais. Acordar, café, galinhas, varrer, poço, trabalho, volta, comida, silêncio, grilos. Dormir com medo de acordar sozinha de novo. Medo estranho, porque essa solidão já é minha companhia tão velha que seria esquisito acordar para outra coisa. À noite, sento no banquinho da cozinha e ouço os grilos. O vento bate nas janelas. Bate mesmo. Bate com força. As vidraças rangem. Tem um vidro rachado que eu cobri com papelão para a água da chuva não entrar. Às vezes, uma chuva vem de repente. Aquela chuva quente do interior que molha tudo em segundos e deixa cheiro de terra queimada, de vida que está germinando, de um mundo que continua. Eu não reclamo. Aprendi que sobreviver é suficiente. Que estar viva, mesmo que seja daquele jeito vazio que a gente fica depois de perder uma pessoa, é graça. É mais do que muita gente consegue. Mas a verdade, aquela verdade que a gente não diz em voz alta, que a gente carrega sozinha, é que há muito tempo deixei de estar realmente viva. Eu estava só passando o tempo,
esperando que o tempo passasse rápido, esperando que um dia acordasse e não acordasse mais. Essa era a minha vida, até aquela terça-feira. Até aquela coisa que não esperava encontrar. Era terça-feira, dia de lavar roupa na casa de Dona Maria. Eu saio mais cedo quando é terça, porque preciso caminhar uns 5 quilômetros e o calor da tarde é muito forte para andar naquele sol de meio-dia. Deixo tudo arrumado em casa, as galinhas já comeram, a água está pronta. E pego a estrada. A estrada daqui é de terra mesmo, vermelha, compactada, com pequenas rampas que a chuva vai abrindo durante o tempo de água. Hoje, o tempo estava bom. O sol queimava, claro, mas era aquele queimante que pelo menos você respira, não aquele calor úmido que sufoca. O céu estava azul imenso, aquele azul que parece que não tem fim, que faz você se sentir pequena demais para importar. Caminhei rápido. Meu corpo conhece essa estrada melhor do que conhece a própria casa. Cada buraco, cada pedra, cada árvore torta que marca o caminho. A pó vermelha suja a sola do meu sapato. Um sapato velho que Augusto comprou para mim há mais tempo que consigo lembrar e que eu conserto remendando com barbante quando a sola começa a soltar. Umas 2 horas depois, meus pés doíam e meu vestido estava encharcado de suor. Faltavam ainda uns 2 ou 3 quilômetros para chegar na casa de Dona Maria. Eu pensava em água fria, pensava em sentar debaixo de uma árvore e tirar o sapato para respirar. Mas Dona Maria não gosta de gente que chega atrasada, então eu continuava andando. Foi quando vi algo na beira da estrada que me fez parar. No começo, pensei que era um bicho. Um dos cães vadios que aparecem aqui de vez em quando, aqueles cães magros que comem qualquer coisa e que todo mundo bate para sair do caminho. Mas não era. Era uma criança, um menino. Não devia ter mais de 5, 6 anos. Eu não sou boa com idade de criança, nunca tive. Estava deitado perto de uma moita de capim, aquele capim alto que crescia desordenado, com a roupa suja de poeira vermelha, completamente descalço, os pés nus e sujos de terra, completamente sozinho naquela estrada vazia que não via carro fazia horas. Meu coração deu um pulo estranho, aquele pulo que você sente quando alguma coisa perigosa passa perto de você, ou quando você sente que a vida está pedindo algo que você não quer dar. Aproximei devagar, com medo de assustá-lo, com medo de descobrir que ele estava morto, com medo de todos os medos que uma mulher sozinha tem quando encontra uma criança sozinha numa estrada de Goiás. Ele não se mexeu. Quando cheguei perto, vi que estava dormindo, ou inconsciente, que é pior. A pele dele queimada de sol, vermelha mesmo, daquela queimadura que é quase dolorosa de ver. Os lábios ressecados, rachados, com aquele branco de saliva seca nos cantos. As mãos em volta do corpo como se tivesse frio, mesmo com aquele calor infernal que devia estar perto dos 35, 40 graus. Ajoelhei perto dele, e meus joelhos reclamaram, rangeram, porque aos 42 anos nada nessa meu corpo funciona como devia. Toquei na testa do menino com o dorso da mão. Queimava de forma que não era apenas calor de sol. Era febre, aquela febre que você sente e já sabe que significa doença, que significa perigo. Procurei por algum sinal. Uma mãe gritando em algum lugar, um carro vindo, alguém procurando, nada. Só o vento, aquele vento quente e seco que parecia vir de dentro da terra. O barulho dos grilos começando cedo, grilos que cantavam mesmo com sol, coisa que normalmente eles não fazem, e aquele silêncio absurdo das estradas do interior quando ninguém passa. Silêncio que assusta mais que qualquer barulho. Sussurrei para o menino. Oi, filho, onde é sua mãe? Ele não respondeu. Só respirava curto, ofegante, aquela respiração que parece que o ar é muito espesso para entrar nos pulmões. Os olhos estavam fechados, as pálpebras inchadas, vermelhas. Eu sabia o que podia acontecer se o deixasse ali. Já tinha visto histórias. Aqui no interior, crianças perdidas viram coisas que você não quer pensar. Histórias que ninguém fala alto,
mas que todo mundo sabe, que todo mundo sussurra quando acha que ninguém está ouvindo. Vi uma criança desaparecer quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Menino, parecido com esse, desapareceu de uma festa perto de um rio. Acharam ele 3 dias depois. Depois disso, a gente não fala no que acharam. Ou você deixa uma criança sozinha com febre na estrada e segue a vida. Ou você faz alguma coisa. Peguei o menino nos braços. Era leve, tão leve que parecia feito de pano, de aquilo que não pesa, que é só respiração mantida por uma corda fina. Meus braços tremeram com o peso. Não porque ele pesava muito, mas porque eu sentia a responsabilidade daquele peso. Levantei devagar. Os joelhos doeram. As costas reclamaram. Mas eu peguei aquele menino e comecei a caminhar de volta para minha casa. Ele acordou uma vez no caminho. Abriu os olhos. Uns olhos castanhos, bonitos, daquele castanho que parecia ter vindo de um lugar bom, de um lugar onde as coisas são diferentes. Me viu e fechou de novo, como se não tivesse energia nem para ter medo. Como se simplesmente tivesse desistido de estar acordado. Andei rápido com ele, meus pés acelerados, meu coração acelerado. Passava carro na estrada, eu me afastava para deixar passar. Não queria que ninguém visse, não queria ter que explicar. A gente aprende cedo que quando você ajuda alguém, depois a culpa de tudo que acontece é sua. Mesmo que você não tenha feito nada, mesmo que tenha salvado uma vida. Quando cheguei em casa, a tarde já estava caindo. O sol começava aquele trabalho de descer, deixando o céu laranja, depois roxo, depois cor de vinho. As galinhas já estavam recolhidas num canto do quintal, daquele jeito que galinha faz quando sabe que a noite vai vir. Levei o menino direto para o quarto. Deitei ele na minha cama, a mesma cama onde Augusto morreu. Nunca pensei que voltaria a colocar alguém ali vivo. Aquela cama era como um túmulo para mim, um lugar que eu dormia porque não tinha outra opção, mas que carregava o corpo dele, o cheiro dele, o peso de tudo que perdi. Agora tinha um menino ali, um menino que podia morrer. Fui procurar água. O poço estava frio já. Era noite caindo. Enchi uma lata e coloquei pano dentro. Molhei um pano velho que eu uso para tudo, para limpar, para varrer, para secar, e comecei a passar na testa do menino, tentando baixar aquela febre que queimava. Ele abriu os olhos de novo. "Como você se chama?" Perguntei, em voz bem baixa. Aquela voz que a gente usa quando está com muito medo. "Davi", sussurrou. Só isso. Uma sílaba. Depois a outra. "Davi. Cadê sua mãe, Davi?" Ele não respondeu. Só fechou os olhos e voltou para aquele lugar longe aonde a febre o levava. Aquele lugar que não é sono, não é vigília. É aquilo que fica no meio quando seu corpo está lutando contra alguma coisa que você não consegue ver. Passei a noite acordada, molhando sua testa a cada meia hora, rezando. E eu não rezava fazia muito tempo. Rezando para que aquele menino não morresse. Rezando para que alguém soubesse que ele tinha existido. Rezando para que eu não fosse acusada de tê-lo levado, de tê-lo feito desaparecer. A noite é longa quando você está com medo assim. É tão longa que parece que o sol nunca mais vai nascer, que o mundo inteiro congelou naquela escuridão, naquela febre, naquele menino que respirava como se cada respiração fosse a última. Quando o sol nasceu, ela estava ainda viva. E pela primeira vez em 7 anos, minha casa não era só minha, e eu descobri que aquela solidão que eu guardava tão bem dentro do peito, aquela solidão que eu cuidava como quem cultiva uma ferida, tinha espaço, ainda, para outro sofrimento. 2 dias se passaram assim. Davi acordava confuso, acordava gritando, acordava chamando por uma mulher que eu não sabia quem era. "Mãe! Mãe!" E depois adormecia de novo, com a febre queimando seu corpo pequeno, como uma brasa que não se apaga. Eu não dormi quase nada. Apenas molhava seu rosto com água do poço que estava ficando morna. Sussurrava coisas que ele não entendia, frases que eu tirava de um lugar que não sabia mais existir.
e esperava. Esperava que ele vivesse. Perdi meu turno na casa de Dona Maria. Mandei um menino da vizinhança, aquele menino sempre descalço que vendia lenha, levar um recado. Estou doente. Escrevi num papel que ele não conseguia ler porque não ia à escola. Ele entregou assim mesmo. Dona Maria nunca mandou falar nada, nem reclamação, nem nada. Só silêncio. O menino, Davi, delirava durante o dia. Falava coisas que eu não conseguia entender direito. Nomes. Onde está o Gilson? Cadê meu Gilson? E a mãe? A mãe sabia. E não quero voltar para o carro. Meu peito apertava cada vez que ele falava isso. Na noite do segundo dia, ele piorou mesmo. A febre subiu. Eu percebi porque ele começou a suar frio, aquele suor que vem quando a temperatura fica muito alta, quando o corpo não consegue mais se defender. Ele ficou roxo em volta dos lábios, a respiração mais curta. Eu senti o pânico. Aquele pânico que você sente quando percebe que a vida de alguém está saindo pela janela e você não consegue fechar a janela. Sai de casa. Deixei ele só por poucos minutos e fui correndo até a casa mais próxima. Era a casa de seu Antônio, um homem velho que tinha uma moto antiga e que às vezes ia para a vila. Bati na porta dele como quem está desesperada. Porque eu estava. Seu Antônio abriu assustado. Preciso que você me leve para a vila, para o médico, agora. Ele viu meu rosto. E meu rosto deve ter mostrado tudo o que eu estava sentindo, e não fez perguntas. Colocou a moto ligada em minutos. Voltei correndo para casa, peguei Davi nos braços, ele estava queimando de febre, e o coloquei em cima da moto entre eu e seu Antônio. Aquela moto velha que rangeu com o peso que fumegava. A viagem para a vila parecia que não ia nunca acabar. Eram uns 8 quilômetros. A estrada estava cheia de buracos. Davi gritava de dor a cada pancada. Eu segurava ele bem apertado, rezando. Na vila tinha um médico, um rapaz novo, que tinha vindo de São Paulo 5 anos atrás e que ninguém confiava muito porque ele era de fora. Mas era a única opção. Seu Antônio me deixou na porta do consultório e saiu. Eu entrei segurando Davi. E o médico, que se chamava Roberto, eu já sabia de nome, toda a vila sabe, viu a gente e logo chamou para entrar. Olhou Davi, ouviu o peito, pediu para ele abrir a boca, perguntou quanto tempo ele tinha assim, pediu para descrever os sintomas. Depois de uns 15 minutos ele disse, infecção respiratória, pode ser pneumonia começando, ele está desidratado demais. Precisa de soro, precisa de antibiótico. Quanto custa? Perguntei. Ele viu meu rosto, viu minha roupa velha, viu que eu não tinha dinheiro. A primeira aplicação eu faço aqui. O resto, ele pensou um pouco. Você traz ele amanhã de novo. E depois de novo. 3 dias de injeção. Depois ele melhora. E se não melhorar? Ele não respondeu. Mas o silêncio dele respondeu por ele. Passei aquela noite no consultório mesmo. O médico tinha um sofá velho na sala de espera. Davi foi colocado num maca que ele puxou de um outro cômodo. Eu fiquei ali, acordada, ouvindo ele respirar, contando cada respiração, rezando para que a próxima respiração viesse. De manhã, quando a febre baixou um pouquinho, seu Antônio voltou com a moto. Levou a gente de volta para casa. Eu levava uma caixa de injeções. Eram caras, mas o médico tinha dito que era para usar tudo que era importante. Eu não tinha dinheiro para pagar. Mas seu Antônio tinha deixado dinheiro com o médico. Disse que era um favor. Disse que depois eu pagava se conseguisse. Davi voltou para minha cama. No terceiro dia, a febre finalmente baixou. Não desapareceu, mas baixou. Aquele calor que antes queimava virou aquele calor que apenas aquece. Ele acordou realmente, com os olhos claros, e me viu sentada na beira da cama, com a cabeça pendida, dormindo daquele jeito desconfortável de quem não consegue sair do lado de alguém. Você é quem? Perguntou com a voz fraca, rouca. Levantei assustada. Meu corpo doía inteiro, meu rosto estava sujo.
Minhas mãos estavam tremendo de cansaço. Sou a mulher que encontrou você na estrada. Respondi. Você estava perdido, Davi. Ele piscou devagar, como quem tenta lembrar de um sonho que já está saindo da memória. Um sonho ruim que você não consegue agarrar completamente, mas que deixa um rastro de medo. Minha mãe, começou a dizer, e a voz dele ficou pequena, pequena mesmo. Eu senti o peito apertar daquele jeito que aperta quando você vai ouvir algo que vai te machucar. Cadê sua mãe, filho? Como você chegou sozinho na estrada? Ele pensou. Pensou mesmo com aquele rosto concentrado que as crianças fazem quando tentam lembrar de algo muito distante, que doeu, que foi deixado para trás propositalmente. A gente estava viajando, meu padrasto... Ele respirou fundo. Ele parou o carro para fazer xixi. Ele parou de falar. Olhou para longe, pro nada. Depois, perguntei bem baixo. Depois eu dormi. Quando acordei, o carro tinha saído. Só eu estava lá. Meu corpo inteiro congelou. Deixaram uma criança sozinha na estrada de Goiás. Deixaram como quem se livra de um saco de entulho. Deixaram como quem está tão cansado de viver que não liga mais para nada, nem para a vida de um menino pequeno. Entendi, naquele momento, que aquele menino tinha sido jogado fora e que talvez ninguém estivesse procurando por ele. Talvez ninguém nunca soubesse que ele tinha existido, que tinha caminhado por essa terra, que tinha um nome. Eu também tinha sido jogada fora uma vez. Depois que Augusto morreu, a minha família simplesmente desapareceu. Meu pai achou que eu tinha jeito de bruxa, porque Augusto morreu rápido demais, porque ele era jovem demais. Minha mãe foi atrás do meu pai. Meu irmão nunca nem respondeu à carta que eu mandei. Virei invisível da noite para o dia. Mas aquela invisibilidade que eu aprendi a carregar, aquela invisibilidade que eu cultive como quem cultiva uma ferida, era diferente da invisibilidade de uma criança. Uma criança invisível morre. Simplesmente morre, porque criança precisa ser vista para sobreviver. Por isso, eu reconheci aquela marca no rosto do Davi, aquela marca invisível que todo abandono deixa, aquela cicatriz que fica no lugar onde deveria estar a esperança. Você vai ficar aqui comigo, disse, sem pensar muito, as palavras saindo sozinhas, enquanto a gente não descobre cadê sua mãe. Ele olhou para mim com uns olhos que pareciam que tinham visto coisas que crianças não deveriam ver. Coisas que envelhecem uma criança de dentro para fora. E fez que sim com a cabeça. Aquele movimento lento, cansado. Naquela noite, o vento começou a ficar diferente. Aquele vento quente que antecede a chuva. O vento que vem de longe, de uns lugares que a gente não enxerga, que carrega água, que carrega promessa de água. As janelas começaram a bater, aquele bater ritmado, hipnotizante, que parecia que a casa inteira respirava. Os grilos ficaram loucos de barulho. Aqueles grilos que cantam forte quando a chuva está chegando, que parecem estar celebrando. Davi dormia ao meu lado na cama. Eu acordada, pensando em como alguém consegue abandonar um filho assim. Pensando em que tipo de pessoa sai de um carro e deixa uma criança dormindo, sabendo que talvez nunca mais volte. Pensando que talvez a mãe dele estivesse procurando naquele exato momento. Ou talvez já tivesse desistido de procurar. Talvez estivesse em outro carro com outro homem, tentando esquecer que tinha deixado um pedaço dela naquela estrada. Por volta da madrugada, eu não dormi, então vi a hora exata, 3h45 da manhã, começou a chover. Não era uma daquelas chuvas normais do interior, era uma daquelas chuvas brava, aquela que desce do céu inteiro de uma vez, que vem com vento, que arranca a árvore, que bloqueia a estrada em minutos, que deixa a gente preso dentro de casa, esperando pelo tempo passar. A água começou a vazar pelo teto. Primeiro devagar, aqueles pingos espaçados que você consegue contar. Depois, em fios grossos.
depois em cascata mesmo, daquelas cachoeiras que formam quando o telhado não aguenta mais. Eu corri de um lado para outro, procurando panelas, latas velhas, tudo que era recipiente. Colocava embaixo das goteiras. A água escorria morna, cheirando a mofo, a telha úmida, a um mundo que está apodrecendo. Davi acordou assustado com todo aquele barulho. Começou a chorar naquele choro de criança que foi abandonada, que não confia mais em nada, que acha que a cada som o mundo está caindo. Eu fui correndo para ele, derrubei uma panela, água caiu dentro da minha bota que estava no chão e peguei ele nos braços. Tem mais chuva que a minha casa aguenta. Sussurrei para ele, muito perto do ouvido, para ele ouvir melhor apesar do barulho da chuva batendo no telhado, nas janelas, em tudo. Mas a gente vai ficar bem. A gente tá junto. Ele dormiu de novo, segurando meu pescoço com força, as mãozinhas tremendo. E eu fiquei acordada, ouvindo a tempestade, como se fosse uma pessoa gritando, sentindo o peso daquele menino contra meu corpo. Peso que era leve, mas que parecia o peso de toda a tristeza do mundo. E percebendo uma coisa que tinha esquecido fazia muito tempo. Uma coisa que me assustava tanto que preferia não lembrar. Eu tinha medo de perder alguém de novo. E agora tinha alguém para perder. A chuva não parou. Caiu toda a quarta-feira. Caiu a quinta. No sexto dia, a estrada em frente à minha casa tinha virado um rio mesmo. Aquele rio barulhento que desce do nada quando chove daquele jeito lá no interior. A água vermelha, vermelha de barro, vermelha de terra, passava em frente à casa levando tudo. Galhos, folhas, até uma panela velha que alguém tinha perdido passei vendo passar. Eu e Davi ficamos presos ali, naquela casa que vazava água de todos os lados. Colocava a panela aqui, tirava a panela quando enchia, deslocava para ali. O chão ficou molhado, os panos que eu tinha ficaram molhados. Até minha cama, aquela cama onde Augusto morreu, onde agora Davi estava, ficou com aquele cheiro de umidade que entra nos ossos. Pensei em sair, pensei em tentar chegar na casa de seu Antônio para ele me levar de volta para a vila, para o médico, mas a chuva era tanta que você não via nem a estrada. Só via a água caindo do céu como se o céu inteiro estivesse derramando. Então ficamos ali, presos, eu e aquele menino que eu tinha encontrado na estrada. Mas algo tinha mudado entre a gente durante aqueles dias de chuva. Davi tinha deixado de chamar por sua mãe. Aquele chamado desesperado, mãe, mãe, tinha desaparecido. No lugar ficou um silêncio diferente. Um silêncio que não era de medo, mas de aceitação. Aquela aceitação que as crianças conseguem. Aquela capacidade de estar vivo no presente, porque o passado é muito pesado para carregar. Comia o que eu cozinhava, arroz com feijão, aquele arroz que você cozinha com água pura, com feijão que é só feijão mesmo. Bolo sem açúcar que fazia com o que tinha. Farinha, um ovo que consegui de uma galinha, água. Ele comia como quem estava morrendo de fome. E finalmente tinha comida. Levava os dedos à boca. Chupava os dedos depois. Olhava para mim para ver se podia comer mais. Eu dava mais. Sempre dava mais. Dormia tranquilo na minha cama durante o dia. Aquele sono profundo de quem finalmente parou de ter medo. À noite, às vezes acordava com pesadelos. Gritava coisas que eu não conseguia entender. Chamava por nomes que eu não sabia de quem era. Chamava por Gilson. Deve ter sido um padrasto, um tio, qualquer pessoa que tivesse sido importante antes de ser abandonada. Eu acordava com os gritos dele e o abraçava no escuro. Sussurrava que tudo ia ficar bem. Sussurrava mentiras lindas para uma criança que já sabia que as mentiras não existem. De manhã, quando acordava de verdade, ele se sentava comigo na cozinha, naquele cômodo que era mais sombra do que cozinha de verdade, e me ajudava a varrer a poeira que a chuva levava. Suas mãos pequenas, tentando segurar a vassoura, que era quase tão grande quanto ele. Uma vez, ele perguntou, "Você tem filho?" Estava varrendo. Parei de varrer. "Não", respondi, mexendo no fogo.
Porque aquele era o momento de mexer no fogo, de fazer algo com as mãos enquanto eu falava. Nunca tive. Por quê? Aquela pergunta simples. Aquela pergunta de criança que não sabe que não se faz certas perguntas. Pensei em Augusto. Pensei em quantas noites ele me abraçava na cama. Aquela cama que agora tinha Davi, e a gente planejava. Vamos ter um menino, ele dizia. Vai ter seus olhos, eu dizia. Vai ter sua paciência, ele respondia. Planejávamos como quem acha que o tempo é infinito. Como quem não sabe que uma manhã chuvosa de domingo pode tirar tudo isso de você. A vida não quis. Foi tudo que consegui dizer. Davi ficou em silêncio. Aquele silêncio de criança processando coisas grandes. Depois colocou a mão pequena na minha mão grande. Minha mão cheia de calos, de rachaduras, de marcas de trabalho. Agora você tem eu, disse. Meu peito inteiro apertou. Aquele aperto que não é dor exatamente, mas é aquele sentimento de alguém tocando numa ferida que você nem sabia mais que tinha. Na tarde do 7º dia de chuva, ela começou a enfraquecer. A água que corria em frente à casa começou a baixar. Não desapareceu, mas começou a descer, a voltar para o seu nível normal. O céu começou a ficar mais claro. Aquele claro cinzento, cansado, que vem depois de muita chuva. Eu tinha saído rápido para verificar se a água já estava baixando o suficiente para a gente conseguir sair. Deixei Davi dentro, deitado na cama, descansando. Ele ainda estava fraco, ainda tinha aquele corpo de criança convalescente, aquele corpo que está se recuperando, mas que ainda não está bem. Quando voltei de varanda, verificando a água, Davi não estava dentro de casa. Meu coração começou a bater errado. Daquele jeito que bate quando você sente que alguma coisa ruim está acontecendo. Davi? Chamei. Davi! Nada. Procurei nos 2 cômodos, nada. Meu corpo inteiro começou a ficar frio, apesar do calor ainda. Saí para a varanda. A chuva continuava. Aquela chuva morna, barulhenta, que te deixa surda para o resto do mundo. O vento assobiava nos cantos da casa. Davi, onde você está? Vi ele. Estava na beira da enxurrada. Aquela água que corria como rio em frente à casa, que ainda era forte, que ainda tinha força para levar uma criança embora. Ele estava ali, descalço, de roupa fina que eu tinha dado, tentando alcançar algo que flutuava na água. Era uma boneca velha, feita de pano, com cabelo de lã, com um rosto que alguém tinha desenhado com agulha e linha. Eu tinha encontrado aquela boneca num canto da minha casa. Deve ter sido de alguém que morou aqui antes de mim, e tinha dado para ele alguns dias atrás, porque ela parecia tão solitária quanto a gente. Ele tinha se apegado àquela boneca. E agora ele estava tentando ir atrás dela na enxurrada. Meu corpo todo ficou gelado. Ele era pequeno demais. A água era grande demais. A corrente era forte demais. Não pensei em nada. Meu corpo simplesmente se moveu. Corri. Meus pés nus, eu tinha tirado o sapato, escorregavam na lama. Corri gritando, peguei ele pela cintura, pequena, tão pequena que minhas mãos conseguiam contorná-la completamente. E puxei para trás, longe da água, com força que não sabia que tinha. Ele gritava. Gritava mesmo, aquele grito de criança desesperada. Deixa! Deixa eu pegar! Gritava, tentando se soltar, querendo voltar para aquela boneca que estava indo embora. Você não entra nessa água! Gritei de volta, segurando ele com força, com medo de cair, com medo de que ele escapasse e entrasse mesmo. Levei ele para dentro, molhado, gritando, desesperado, com raiva. Aquela raiva de criança que foi deixada, que foi perdida uma vez, que não confia que ninguém quer ficar. Deitei ele no chão da cozinha. Aquele chão úmido, sujo, que cheirava a mofo. E sentei em cima dele, mantendo ele ali, perto, onde eu podia tocá-lo, onde eu sabia que ele estava vivo. Senti meu próprio corpo tremendo. Tremendo mesmo. Aquele tremer que vem quando você vê a morte bem perto, quando você quase perde alguém. Senti aquele medo que conhecia bem,
Aquele medo que tinha aprendido quando Augusto morreu. O medo de perder alguém que você fingia que não amava, que você achava que podia ficar sozinha sem. Davi chorava com raiva, aquele choro de criança que não consegue processar o abandono, que não consegue acreditar que alguém quer ficar de verdade. Eu o abracei bem apertado, rosto dele contra meu pescoço molhado de chuva e lágrimas, e sussurrei: "Eu não vou deixar você ir. Eu não vou deixar você de novo. A boneca não importa. Você é que importa. Você é que importa, meu filho. Você é que importa." Ele chorou mais. Chorou aquele choro que parece que não tem fim. Depois, parou. Ficou mole nos meus braços. Aquele mole cansado de quem finalmente desistiu de lutar contra a vida, contra o abandono, contra a solidão. Deitei ele de novo na minha cama, tirei as roupas molhadas, que eram poucas mesmo, era só a roupa que eu tinha dado, e coloquei um lençol por cima. Passei a mão na cabeça dele, nos cabelos molhados, naquele gesto que aprendi que as mães fazem. Aquele gesto que eu nunca tinha feito com ninguém antes. Naquela noite, olhando para ele dormir, depois que finalmente o cansaço venceu o medo, eu soube uma coisa que ninguém me tinha dito antes. Uma coisa que você só descobre quando a vida te força a descobrir. Amar alguém não é escolha. Não é aquela coisa que a gente decide, que a gente planeja, que a gente escolhe como quem escolhe um vestido para usar no domingo. É aquela coisa que a vida coloca na sua porta. É aquilo que você não consegue ignorar, mesmo que queira muito. É o chamado que você responde mesmo quando dói, mesmo quando você tem medo, mesmo quando você sabe que pode perder. Eu tinha passado 7 anos fugindo do sofrimento, 7 anos tentando não sentir, 7 anos vivendo como um fantasma que respira. Mas naquele momento, sentindo o peito dele subir e descer embaixo de minha mão, eu entendia que sofrer por alguém era estar realmente viva. Que aquele menino tinha vindo me salvar. Não o contrário. Que a gente não se escolhe. A gente apenas abre a porta quando bate. E depois fica com as consequências, as boas e as ruins, para sempre. A chuva continuou a noite toda. Mas o barulho dela parecia diferente agora. Parecia menos um ataque e mais uma companhia. Parecia que a tempestade também estava ali, velando por a gente, mantendo o mundo inteiro longe para que a gente pudesse ficar junto. De madrugada, quando a chuva finalmente parou, eu ainda estava acordada, ouvindo ele respirar, contando cada respiração como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque a chuva parou no 8º dia. O mundo inteiro ficou cinzento durante umas 3 horas. Aquele cinzento que vem depois de muita água, aquele céu que parece estar pensando, que parece estar cansado de tudo. Depois, o sol começou a sair, tímido no começo, depois com mais força. A estrada em frente à casa começou a enxugar. A água que corria como rio voltou a ser água normal. Os grilos começaram a cantar de novo. Aqueles grilos que tinham sumido durante a chuva e que reapareciam quando o mundo voltava ao normal. Davi acordou diferente naquele dia, com mais cor no rosto, com os olhos menos fundos, com aquela respiração que finalmente parecia a respiração de alguém vivo, não de alguém que está escapando da morte por um fio. Ele se sentou na cama e perguntou: "Quando a gente vai procurar minha mãe?" Meu coração deu aquele pulo estranho de novo, porque eu sabia que aquela pergunta ia chegar. Porque nada duraria forever, nem a chuva, nem o isolamento, nem aquele tempo que a gente tinha só pra gente dois. "Amanhã", respondi. No dia seguinte, quando consegui sair de casa, fui direto para a delegacia da vila mais próxima. Aquela delegacia pequena, num prédio que parecia que ia desabar a qualquer chuva, onde o delegado dormia mais do que trabalhava. Levei Davi comigo. Ele segurava minha mão, pequena mão dentro da minha mão grande, enquanto eu contava a história para delegado. Como o encontrei, onde o encontrei, o que ele tinha dito.
O delegado, um homem velho, cansado, que tinha aquele rosto de quem já viu muita coisa ruim e parou de se importar, anotou tudo devagar, com uma caneta que rangia, num papel que parecia que tinha sido guardado desde o ano anterior. "Vou procurar", disse de um jeito que não prometia muito, mas ele procurou. Uma semana depois, apareceu em minha casa. Trouxe uma mulher, magra, muito magra, daquele magra de quem não come direito, de quem gasta tudo em álcool ou em outras coisas. Os olhos inchados, como se tivesse chorado durante dias. As mãos tremendo quando viu Davi. Ela caiu de joelhos, de verdade, joelhos no chão de barro da minha cozinha, e começou a chorar. Aquele choro que é mais um som de alguém que está se despedaçando do que um choro normal. Davi correu para ela gritando: "Mãe, mãe, mãe!" Aquele mãe que tinha desaparecido durante a semana de chuva, que agora ressurgia, que reafirmava que ele nunca tinha deixado de ser filho, mesmo quando foi abandonado. Eu virei para o lado, fingindo varrer a cozinha, fingindo que não estava ali, fingindo que aquela cena não era tão importante quanto era. Mas as lágrimas vieram mesmo assim, aquelas lágrimas que não pertencem a ninguém, que saem de um lugar muito fundo. A mulher, Ivete era o nome dela, ela mesma me disse depois, pediu desculpas, explicou entre soluços que o padrasto a tinha deixado, que ela tinha saído procurando Davi desesperada, gritando na estrada, dormindo em varadinha de amigo, que ninguém a ajudava, que em uma aldeia disse que ela era mãe irresponsável, que merecia perder o filho, que em outra perguntaram se ela tinha dinheiro para dar em troca de ajuda, que tinha dormido na rua pensando que ele tinha morrido. Ela me abraçou, chorou no meu ombro, aquele ombro que estava ficando úmido de lágrimas e suor dela. "Você salvou meu filho", disse entre soluços. "Você salvou a vida dele. Eu não tenho como pagar isso. Não tenho nada para dar que chegue perto disso. Eu só fiz o que tinha que fazer", respondi. Mas a verdade era tão diferente daquilo que dói dizer em voz alta. Aquele menino tinha me salvado. Tinha quebrado o silêncio que eu cultivava. Tinha colocado de volta em meu peito aquela capacidade de amar que eu pensava que tinha morrido junto com Augusto, enterrada naquele caixão que desceu na terra 7 anos atrás. Ivete ficou 2 dias em minha casa. Dormir, de verdade, profundamente, como quem finalmente parou de ter medo. Comeu arroz, feijão, bolo sem açúcar e comeu mais e mais de novo. Recuperou as forças. Choraram os dois, mãe e filho, aquele choro que é perdão e reencontro ao mesmo tempo. De manhã, quando ia embora, ela deixou um dinheiro em cima da mesa. Dinheiro que ela não tinha, que deve ter pegado emprestado de alguém, que representava tudo que ela conseguia oferecer. E deixou um papel com um endereço em Goiânia, escrito com letra desigual. "Se precisar de ajuda com qualquer coisa", estava escrito. E depois, "Obrigada, Deus abençoe você." Depois, ela e Davi desapareceram na estrada de Poeira Vermelha, naquela mesma estrada onde eu o tinha encontrado dias atrás. Fiquei sozinha de novo, mas não era a mesma solidão. Aquela solidão que eu tinha antes era um túmulo. Era o silêncio de alguém que morreu em pé e simplesmente não caiu porque tinha medo de incomodar. Agora era diferente. Era uma solidão que tinha gosto de companhia. Era aquela solidão de quem amou e deixou ir. 3 meses depois, recebi uma carta. Era de Davi. Ele tinha aprendido a ler na escola. Aquela escola que só tinha 3 salas, que só tinha uma professora, que fica perto da rodoviária de um lugar chamado Goiânia que eu nunca vi. A letra era torta, as palavras erradas, as letras do tamanho errado, mas cada uma delas era um tesouro. "Querida dona que me salvou, estou na escola agora. Minha mãe arrumou um emprego de limpeza num escritório. A gente mora num cômodo só, mas a gente mora junto. Eu penso em você todos os dias. Eu desenho você segurando minha mão.
Leio aquela carta toda semana. Já leio tantas vezes que a letra está apagando, que o papel está ficando mole de tanta água que passa pelas minhas mãos quando choro lendo. E ontem mesmo, quando fui varrer o quintal, encontrei aquela boneca velha que Davi tanto queria. Estava seca, desbotada, mas inteira. Aquela boneca que a chuva tinha levado, que eu tinha achado que tinha virado lama. De alguma forma, tinha voltado. Tinha vindo parar em um canto do quintal, como se o rio a tivesse trazido de volta propositalmente. Embrulhei ela cuidado em um pano limpo que eu guardava para ocasiões, e enviei para Davi. Na carta que escrevi para responder a dele, eu disse: encontrei aquela boneca. Ele nunca saiu do meu quintal, só foi viajar um pouco. Menti bonito. As coisas não mudaram muito por aqui. Ainda acordo antes do sol nascer, mas agora acordo porque quero, não porque tenho medo da noite. Ainda cuido das galinhas. Ainda trabalho 2 vezes por semana na casa de Dona Maria. Ela me chamou de volta como se nada tivesse acontecido, e eu voltei porque precisava. Ainda lavo roupa, ainda varro poeira, ainda pego água no poço que é tão profundo quanto a vida é longa. Ainda sinto Augusto perto, naquele silêncio que a noite traz. Mas agora não é aquele silêncio vazio. É o silêncio de alguém que está aqui comigo, que concorda com o que estou fazendo, que sorri da janela do céu ao ver que eu finalmente consegui estar viva de novo. Mas agora, quando sento no banquinho da cozinha à noite, escutando os grilos, o silêncio não é vazio. É cheio de vozes, da minha, de Davi que está longe, mas que está aqui, da mãe dele, de Augusto, que ainda me visita nos sonhos, de todos aqueles que passaram pela minha casa e deixaram um pedaço deles aqui. Aprendi que a gente não escolhe quem vem bater na nossa porta, que às vezes a vida coloca alguém ali, abandonado, ferido, perdido, morrendo de febre, e a gente tem que parar e ajudar, mesmo que isso nos coloque em risco, mesmo que isso nos machuque, que sofrer é o preço de estar vivo. E que quando a gente responde àquele chamado, quando a gente abre a porta mesmo com medo, mesmo com as mãos tremendo, a gente deixa de ser invisível. A gente vira aquela mulher que mudou uma história, que foi mudada também. Ontem passei em frente ao espelho que fica na cozinha. Aquele espelho pequeno que tem uma rachadura que parece um raio. Vi uma mulher que ainda é marcada, que ainda carrega 7 anos de silêncio nos ombros. Vi mãos que continuam calejadas, rosto que continua enrugado pelo sol, corpo que continua frágil, mas que tem nos olhos uma coisa que não tinha antes. Tinha aquela esperança pequena, silenciosa, que nasce quando a gente finalmente entende que a vida segue, que a gente segue e que no caminho a gente consegue ajudar alguém a seguir também. Recebi uma encomenda ontem. Era de Davi. Um desenho, bem desenhado, aquele desenho que uma criança que aprendeu a desenhar faz. Mostrava 2 pessoas, uma grande e uma pequena, segurando mãos. Ao fundo, uma casa. E acima, um sol enorme, vermelho, aquele vermelho de Goiás. No verso, ele tinha escrito, com ajuda, percebi pela letra mais bonita em algumas letras: você é minha mãe do coração. Colei o desenho na parede ao lado da minha cama, na parede que fica ao lado de onde Augusto morreu, na parede que fica ao lado de onde Davi acordou com febre e depois acordou vivo. Todos os dias, quando acordo, antes do sol, vejo aquele desenho, e vejo as 2 figuras segurando mãos, e vejo aquele sol vermelho de Goiás que nunca descansa, e entendo que o silêncio não é o fim, que o silêncio é apenas o começo de uma conversa muito importante e que às vezes, quando a gente finalmente aprende a ouvir, ouve as coisas certas, ouve a vida dizendo: você importa, você é viva, você tem valor. E quando um menino perdido vem bater na sua porta, você sabe que é hora de abrir. Porque essa é a única coisa que importa neste mundo inteiro. Essa é a única coisa que muda tudo.
Faz 2 anos que Davi saiu da minha casa. 2 anos desde aquele dia que o vento secou e a gente conseguiu seguir caminhos diferentes. 2 anos que parecem 20 ou que parecem nada. O tempo fica estranho quando a gente realmente vive alguma coisa. Recebi mais cartas dele. Algumas. Nem todas chegam. Algumas perdem-se pelas estradas de Goiás, por aquelas estradas que conhecem melhor do que ninguém aonde enterrar as coisas. Mas as que chegam, eu guardo. Estão presas na parede com alfinete, ao lado daquele desenho que ele fez. Aquele desenho com o sol vermelho de Goiás. Davi tem 7 anos agora. Está na 2ª série. A mãe dele escreveu uma vez, letra cuidadosa, aprendida recente, que ele é o melhor aluno da classe, que lê melhor que crianças de 8 anos, que sonha em ser médico. Isso me faz chorar de um jeito que não esperava chorar. Porque médico, porque ele viu a morte de perto, naquela febre, naquele corpo ardendo. E em vez de virar um menino que tem medo de viver, virou um menino que quer ajudar a gente a viver. É assim que as coisas funcionam às vezes. Ninguém entende no momento, mas depois de alguns anos você vê que tudo estava conectado. Que aquele abandono, aquela coisa horrível, aquela coisa que nunca deveria ter acontecido, abriu uma porta que deixou entrar esperança. Não é compensação, não é justiça. É só a vida fazendo o seu trabalho silencioso, transformando dor em propósito. Mas a história não é só sobre Davi. Ou melhor, é sobre Davi, mas é também sobre tudo que veio depois. Porque depois que você abre uma porta, fica difícil fechá-la de novo. Depois que você sente o peso de alguém nos seus braços e percebe que aquele peso muda tudo, fica difícil voltar a ser invisível. Eu não planejei. Não acordei um dia achando que era minha missão salvar pessoas. Não sou tão romântica assim, nem tão tola. Mas, depois de Davi, o chamado começou a chegar com mais frequência. Uns 6 meses depois que Davi saiu de minha casa, estava indo para a casa de Dona Maria, aquele mesmo caminho que fazia 2 vezes por semana, quando vi uma mulher caída na beira da estrada. Estava desmaiada, ou inconsciente, ou morta. Eu não conseguia contar com certeza porque o corpo dela não se mexia. E quando a gente vê um corpo que não se mexe, a mente tensa de que talvez aquele corpo nunca mais vá se mexer de novo. Era uma mulher velha. 70, 80 anos. Essas idades que a gente vira tudo junto quando a pessoa está naquele estado. Tinha a roupa rasgada, tinha sangue numa das laterais da cabeça, aquele sangue que tinha secado, que tinha ficado preto. Parecia que tinha caído. Parecia que ninguém tinha passado lá em horas. Parecia que ela ia ficar ali até a noite, e à noite aquela estrada ficava muito fria. E de frio você morre sim, especialmente se você já é velha e está sozinha. Eu devia continuar andando. Eu tinha compromisso. Dona Maria não gostava de gente atrasada. Minha vida tinha seu ritmo, tinha seu pequeno padrão que eu tinha levado anos aprendendo a seguir. Mas Davi tinha me ensinado que quando a vida coloca alguém na sua porta, ou na beira da estrada, perto de sua porta, você não consegue simplesmente passar. Parei. Ajoelhei perto da mulher. Chamei. Dona? Dona? Nada. Procurei o pulso. Estava fraco, muito fraco, mas estava ali. Levantei. Meu corpo reclamou. Minhas costas rangeram. E corri de volta para casa. Peguei água. Peguei um pano, peguei meu carro, aquele carro velho que seu Antônio tinha me dado depois da história de Davi. Aquele carro que eu só dirigia quando realmente tinha emergência, porque o seguro era caro e eu não tinha dinheiro. Voltei à estrada. A mulher continuava lá, exatamente onde a tinha deixado, como se estivesse esperando que eu voltasse. Coloquei ela deitada no banco de trás do carro. Ela era pesada, era difícil. Meu corpo inteiro reclamava. E dirigi para o médico. Para o Roberto, aquele rapaz que tinha salvado Davi. A mulher se chamava Dona Elisa. Tinha 81 anos.
Tinha caído porque tinha tido um derrame. Tinha passado umas 4 horas desmaiada naquela beira de estrada. O médico disse que se ela tivesse ficado ali por mais tempo, mais 3, 4 horas, teria morrido. Que seu corpo não teria resistido ao frio da noite. Você a salvou. Ele disse para mim, naquele tom que as pessoas usam quando descrevem algo que parece milagre, mas é só coincidência, ou destino, ou qualquer nome que a gente queira dar para o momento em que duas vidas se encontram na estrada de Goiás e a gente consegue fazer a diferença. Dona Elisa não tinha família. Aquela informação saiu durante a semana que ela ficou internada. Ela tinha tido marido, tinha tido filhos, mas tinham desaparecido, palavra dela, depois que o marido morreu e ela ficou sozinha. É engraçado, ou triste demais para ser engraçado, como as pessoas desaparecem assim, como a solidão da outra pessoa vira invisibilidade, como o abandono é uma doença que a gente passa adiante. Eu não podia deixar ela sair do hospital sem ninguém. Então, a trouxe para minha casa, só para uns dias, só enquanto ela se recuperava o suficiente para voltar para onde quer que ela estivesse vivendo antes. Mas Dona Elisa tinha um jeito de ficar que era igual ao jeito de Davi. Não era que ela pedisse para ficar, era que o corpo dela simplesmente se recusava a sair. Ficava mais forte a cada dia, comia melhor, dormia melhor. E depois de 3 semanas, ela olhou para mim daquele jeito que as pessoas olham quando sabem que estão vendo um milagre e perguntou, posso ficar? E eu disse sim. Dona Elisa ficou um ano inteiro na minha casa. Ela arrumou um jeito de ocupar o segundo cômodo, aquele que eu usava para guardar coisas que não sabia para onde colocar. A gente limpou, arrumou, colocou uma cama velha. Ela não era fácil. Dona Elisa era uma velha chata, reclamona, que queria as coisas do seu jeito. Tinha hábitos estranhos, cantava ópera no meio da noite, falava sozinha sobre coisas que tinham acontecido 50 anos atrás, mas ela era viva. E depois de tanto silêncio, viver com alguém que reclama, que canta, que fala, era uma bênção. A gente aprendeu uma da outra. Ela me ensinava sobre coisas que ela tinha lido num jornal que passava um menino da vila. Eu ensinava ela a fazer comida. Ela tinha esquecido como cozinhar depois que virou velha e rica, porque Dona Elisa tinha sido rica. Antes de ficar sozinha, a riqueza tinha desaparecido junto com a família. Uma noite, ela me contou sobre os filhos. Tinha 3. Um era advogado em São Paulo. Outro era médico em Brasília. Outro tinha morrido. Isso ela disse rápido, como quem tira um curativo, num acidente de carro. Os 2 vivos pararam de falar com ela quando o marido morreu. Porque, segundo eles, ela não tinha sabido cuidar dele, porque ela tinha deixado ele morrer, como se a morte fosse uma negligência, como se a gente conseguisse parar o coração de alguém só querendo. Ela tinha procurado eles durante anos, cartas que não eram respondidas, telefonemas que eram desligados, até que parou de tentar. Depois a gente se esquece que tem gente. Depois a gente só existe no modo automático, sabe? Acorda, come, dorme. Não é vida, mas é tudo que a gente consegue fazer quando está sozinha. Ela me disse isso deitada numa rede que a gente tinha pendurado no quintal. E eu entendi, porque eu tinha feito a mesma coisa durante 7 anos. No final daquele ano, um dia bati na porta da minha casa um carro. Carro caro, daquele que a gente não vê muito por aqui. Descia um homem, 40 e poucos anos. Rosto que era rosto de Dona Elisa quando ela era jovem. Olhos que eram iguais aos olhos de Dona Elisa. Era um dos filhos, o advogado, o que estava em São Paulo. Ele tinha recebido uma carta que o hospital tinha mandado, uma carta de acompanhamento sobre o derrame da mãe, e tinha procurado. Tinha descoberto que Dona Elisa tinha sido internada fazia mais de 1 ano, que tinha desaparecido depois, que ninguém sabia onde estava. Quando chegou em minha casa e viu a mãe sentada na varanda, abanando a mão no calor, viva, melhor do que tinha estado em anos, ele começou a chorar.
Chorou do jeito que homem rico chora, aquele choro silencioso que traz tanta dor que quase não faz som. Eu achava que ela tinha morrido, ele disse. E depois, obrigado, obrigado por cuidar dela. Obrigado por salvá-la. Eu não sei como pagar isso. E é engraçado, porque as pessoas sempre acham que salvar alguém é coisa que se paga com dinheiro. Mas não é. É coisa que se paga com presença. Dona Elisa saiu da minha casa no começo daquele ano. O filho tinha vindo buscá-la para levar para o apartamento dele. Um apartamento em Goiânia que ela poderia dividir com ele, onde ela não seria mais invisível. Ela chorou quando saiu. Não chorou porque não queria ir. Chorou porque tinha aprendido naquele ano que a gente consegue ser feliz mesmo depois de tudo. Que mesmo depois de décadas de abandono, a gente consegue encontrar o caminho de volta. Antes de ir, ela colocou um dinheiro na minha mão. Dinheiro que eu recusei, mas que ela colocou mesmo assim. Não é para pagar, ela disse. É para você gastar com você. Porque você se esqueceu de fazer isso, né? Se esqueceu de viver para si mesma. Ela tinha razão. Eu tinha passado tanto tempo cuidando dos outros que tinha esquecido que eu também merecei ser cuidada. Depois vieram outros. Um menino de rua que tinha pulado de um caminhão que passava na estrada e tinha se machucado. Deixei ele ficar enquanto cicatrizava. Depois, mandei para um abrigo na vila. Uma mulher que tinha saído de um relacionamento abusivo com nada nas mãos além de roupa que usava. Ficou 3 meses. Depois arrumou trabalho. Depois arrumou vida. Depois mandou notícia, uma foto com um bebê, um homem velho que tinha Alzheimer e que tinha saído de casa e ninguém conseguia encontrar. Fiquei com ele por 1 semana enquanto a polícia achava a família. Toda noite ele acordava gritando de medo, chamando por uma mulher que tinha morrido 20 anos atrás. Eu acordava com ele. Eu segurava a mão dele. Eu mentia e dizia que ela estava vindo, que ia chegar logo, que era só esperar. Isso é o que as pessoas fazem quando amam. A gente mente para as coisas boas. Com o tempo, seu Antônio, aquele que tinha me levado para a vila quando Davi estava com febre, começou a aparecer de moto toda semana. Tem alguém que precisa de você, era o que ele dizia. Virou algo entre a gente, uma espécie de combinado. Ele dirigia para a vila, para Anápolis, até para Goiânia. Procurava por pessoas que ninguém queria, pessoas que estavam no final da corda, e trazia para mim. Nunca soube direito como ele conseguia essas histórias. Nunca perguntei. Algumas coisas é melhor não perguntar, mas era como se a gente tivesse descoberto uma verdade que o mundo tinha esquecido. Tem gente que cai e tem gente que para ajudar. A maioria das pessoas passa, mas tem gente que para. A minha casa virou diferente. Não era mais aquele túmulo que era antes. Era um lugar onde as coisas aconteciam. Era um lugar onde pessoas chegavam quebradas e saíam um pouco menos quebradas. Eu não podia consertar tudo. Tinha gente que chegava tão danificada que nem o tempo conseguia consertar. Mas a gente podia oferecer comida, a gente podia oferecer um lugar para dormir. A gente podia oferecer aquela coisa que todo mundo precisa e ninguém dá: presença. Dona Maria, que eu trabalho para 2 vezes por semana, começou a trazer roupa antiga, roupas que ela não usava mais, roupas que ela ia jogar fora e que resolveu dar para suas pessoas, ela dizia. Como se aquelas pessoas que chegavam na minha porta fossem minhas, e de alguma forma eram, suas ou não. Quando uma pessoa fica na sua casa, quando você cuida dela, ela vira sua de alguma forma. Vira sua no coração, vira sua na memória. Um dia, depois de uns 3 anos disso tudo, recebi uma carta que não era de Davi. Era de Dona Elisa. Ela escrevia e a letra dela tinha mudado. Ficou mais bonita, mais firme, que o filho tinha a levado para passar uns dias em São Paulo. Que ela tinha reencontrado o outro filho, o médico, o que tinha bloqueado ela por décadas, que eles tinham chorado, que eles tinham pedido desculpas, que ela tinha perdoado, porque é isso que a gente faz quando consegue viver o suficiente
para ver que a vida é muito curta para guardar rancor. Tudo por causa de você, ela escrevia. Você me deu uma segunda chance. Você me salvou, não só do derrame, mas de morrer sozinha. E depois, conversei com meus filhos sobre você. Eles querem fazer uma coisa, uma bolsa de estudos, para meninos e meninas que não têm jeito. Vamos chamar Bolsa Maria de Fátima. Seu nome vai estar para sempre conectado com a esperança de alguém. Você acha que Deus está feliz com isso? Eu não respondi a carta. Não conseguia. As lágrimas não deixavam eu escrever. Mas aprendi naquele dia que quando você salva alguém, você não sabe em quantas pessoas aquele alguém vai impactar depois. As ondas que a gente cria quando fazemos uma coisa boa viajam muito mais longe do que a gente consegue ver. Davi tem 10 anos agora. Recebo cartas dele regularmente. Ele escreve bonito, escreve sobre a escola, escreve sobre os livros que está lendo, escreve sobre como ele quer ser médico para salvar gente como ele foi salvo. Ele escreve: minha mãe quer te conhecer melhor, quer vir te ver na sua casa. Eu também quero. Quero te mostrar quem eu virei. Quero que você veja que não foi em vão. Nunca foi em vão. Nada disso foi em vão. A minha saúde começou a falhar uns tempos atrás. Nada grave. Só as coisas que vêm quando a gente fica mais velho. Pressão alta, dor nas articulações. Aquele cansaço que não descansa mesmo quando a gente dorme. O médico, ainda aquele Roberto de São Paulo, disse que eu precisava descansar mais. Você está gastando todo o seu corpo ajudando os outros, ele disse. Mas você tem que guardar um pouco para você. Eu entendi o que ele estava dizendo, mas não conseguia fazer diferente. Porque depois que a gente aprende o gosto de estar vivo, depois que a gente sente aquela coisa quente no peito quando ajuda alguém, fica difícil voltar para a morte em vida. Mas tem uma coisa que eu aprendi que muda tudo sobre como a gente enxerga estar vivo. É que estar vivo não é sobre você. Não é sobre viver bem, viver confortável, viver sem dor. Estar vivo é sobre estar conectado. É sobre saber que quando você para na beira da estrada e levanta alguém que caiu, você está dizendo sim para uma coisa que é maior que você. Você está dizendo sim para a humanidade. Você está dizendo: você importa. Sua vida importa. Sua história importa. Há pouco tempo estava passando em frente à minha casa um menino. Não era ninguém que eu conhecia. Era um menino magro, sujo, que parecia que tinha saído de uma situação que eu preferia nem imaginar. Ele tinha passado direto. Não parou. Não pediu nada. Só passou. Mas na noite seguinte ele voltou. Bateu na porta. Você é aquela mulher que ajuda as pessoas? Perguntou. Eu disse que era. Eu preciso de ajuda, ele disse, e eu chamei ele para dentro. A vida inteira eu ouvi falar que a gente tem que achar nosso propósito, que a gente tem que descobrir aquilo para que nascemos. Eu achei que tinha perdido meu propósito quando Augusto morreu. Achei que tinha morrido junto com ele. Mas a verdade é que o propósito estava ali o tempo inteiro, estava na beira da estrada, estava em uma criança com febre, estava em uma velha desmaiada, estava em todo aquele que chegava na minha porta quebrando, precisando. O propósito era simples. Era estar ali quando ninguém mais estava. Era dizer sim quando todo mundo disse não. Era abrir a porta. Augusto vem me visitar nos sonhos com menos frequência agora. Não porque ele tenha ido embora. É porque eu finalmente consegui deixar ele ir. Mas nos dias em que ele aparece, ele sempre está sorrindo. Está sorrindo e dizendo aquela mesma coisa que ele dizia quando estávamos vivos juntos. Você fez direito. Você fez bonito. A minha casa não é mais só minha. É de todos que passaram por ela. Todos aqueles corpos que foram meu, que deixaram marcas, que transformaram as paredes com sua presença. Tem uma menina que passou por aqui no ano passado, que se escrevia para mim dizendo que tinha arrumado trabalho,
que tinha conseguido sair daquela situação que a tinha trazido para minha porta. Tem um homem que estava viciado, que ficou aqui 4 meses tentando ficar limpo, que depois saiu e mandou notícia dizendo que conseguiu ficar 7 meses sem usar. Tem um casal de idosos que passou por aqui quando ninguém mais queria eles. Agora eles moram juntos numa casa de repouso para pobres e mandam notícia dizendo que estão bem, que estão vivendo os últimos anos da vida tendo um ao outro, que é o suficiente. Todos aqueles fragmentos de vida, todos aqueles pedaços de histórias que passaram pela minha casa e deixaram algo aqui, e que levaram algo daqui. Ontem, o menino que tinha batido na porta, aquele menino que era magro e sujo e que tinha perdido tudo, saiu para procurar trabalho. A gente tinha descoberto que ele tinha jeito para carpintaria. Seu Antônio tinha um amigo que estava procurando aprendiz. O menino saiu de moto com seu Antônio. Levava uma muda de roupa limpa. Levava esperança. Pode ser que ele volte. Pode ser que ele consiga ficar, que consiga trabalhar, que consiga viver. Ou pode ser que ele volte para a rua em 6 meses. Pode ser que tudo desabe de novo. A gente nunca sabe. Mas naquele momento, quando ele estava saindo, eu vi ele se virar e me acenar. E eu vi em seu rosto aquela coisa que eu tinha visto em Davi quando ele acordou febrando. Era aquela coisa pequenininha que a gente chama de esperança, mas que é muito maior do que parece. Se alguém me pergunta agora por que eu faço isso, por que eu abro a porta, por que eu cuido, por que eu gasto meu corpo inteiro ajudando gente que não está nem aí, eu não sei muito bem o que respondo. Porque é certo, porque Deus pediu, porque é meu propósito. Acho que é porque uma vez alguém, ou o universo, ou o acaso, ou Deus, colocou alguém na minha porta. E eu parei. E tudo que vem depois é consequência daquele momento. Uma consequência bonita. Uma consequência que dói. Uma consequência que muda tudo. Tem uma coisa que as pessoas não falam sobre ajudar os outros. É que dói. Dói quando a gente se apega. Dói quando a gente sabe que aquela pessoa vai embora. Dói quando a gente escreve cartas e elas não são respondidas. Dói quando a gente se importa e o mundo não se importa de volta. É uma dor crônica, uma dor que a gente carrega nos ossos, mas é uma dor que prova que a gente está vivo, porque morte não dói. Morte é o vazio. Morte é quando a gente para de sentir completamente. Estar vivo é sentir, é doer, é amar, é deixar alguém entrar. Num mundo onde todo mundo está fugindo, fugindo de responsabilidade, fugindo de conexão, fugindo de sentir, estar aqui dói. Mas dói no lugar certo. Dói daquele jeito que te lembra que você é real, que você existe, que você importa. Porque quando você salva alguém, aquela pessoa não vai esquecer. Aquela pessoa vai carregar você nos ossos para sempre, assim como eu carrego Davi. Assim como eu carrego Dona Elisa, assim como eu carrego todos aqueles que passaram por essa porta e deixaram suas marcas. O desenho que Davi me deu, aquele com as 2 figuras segurando mão, ainda está na parede, está desbotado. O papel está amassado, mas ainda está ali. E toda manhã, quando acordo antes do sol nascer, porque ainda acordo cedo, porque ainda tenho aquele medo do silêncio da noite, eu vejo aquele desenho e vejo as 2 figuras segurando mão e me lembro que não estou sozinha, que nunca vou estar sozinha de novo, porque quando você abre a porta, realmente abre, com medo e tudo, as pessoas que você salvou ficam eternamente conectadas com você. Eles viram parte de sua vida e você vira parte deles. Augusto, meu Augusto que morreu com o coração rebentado, deixou comigo alguns anos. Deixou comigo a lição de que a vida é muito curta para gastar com invisibilidade. Deixou comigo a mensagem de que a gente morre de diferentes formas. A gente morre quando o coração para. Mas a gente morre também quando a gente para de sentir, quando a gente para de ligar, quando a gente fecha a porta. Nos últimos meses, desde que comecei a falhar de saúde, tenho pensado em deixar a casa. Não agora,
Mas depois, quando a gente ficar muito fraco, e tenho pensado em que vou deixar aqui, vou deixar as marcas das pegadas de todas aquelas pessoas que passaram por essa porta. Vou deixar as lágrimas que foram derramadas nesse chão de barro. Vou deixar o desenho de Davi. Vou deixar essa história, porque essa história é maior que eu. Essa história não é minha, é de todas aquelas pessoas que chegaram quebrando e conseguiram sair um pouco menos quebradas. Davi me perguntou numa das cartas. Ele tem essa coisa de fazer perguntas difíceis. Você tem medo de morrer? Levei dias para responder, e quando respondi, escrevi: Não, não tenho medo, porque eu já vivi. Não é todo mundo que consegue dizer isso, mas eu consegui. Porque quando você abre uma porta para alguém que está caindo, você vira imortal. Você fica para sempre no coração daquela pessoa. Você vira uma coisa que não desaparece. Tem uma coisa que eu nunca soube ao certo até esses últimos anos. É que salvação não é coisa que uma pessoa faz para outra. Salvação é coisa que a gente faz junto. Quando eu levantei Davi daquela estrada, ele me levantou também. Quando eu curei Dona Elisa, ela me curou também. Quando eu abri a porta para aquele menino ontem, ele abriu a porta para mim. Abriu a porta que eu pensei que tinha fechado para sempre. A vida é isso. É uma série de portas que a gente abre ou fecha. E cada porta que a gente abre conecta a gente com alguém. E cada conexão muda tudo. Eu não tenho dinheiro. Não tenho riqueza material. Não tenho nada que o mundo diz que é importante. Mas tenho isso. Tenho uma casa que é de todos. Tenho histórias que vão durar depois que eu morrer. Tenho pessoas que vão lembrar de mim como alguém que parou, como alguém que estendeu a mão, como alguém que disse sim. É o suficiente. Não é a vida que eu planejei ter. Não é a vida que eu achei que ia ter quando Augusto morreu e eu virei invisível. Mas é a vida que eu tenho. E depois de tudo, depois de 7 anos de silêncio, depois de 2 anos de portas abertas, depois de ver gente chegar quebrando e sair inteira, eu posso dizer isso. Eu estou viva. Realmente, de verdade, profundamente viva. Últimas palavras. 5 anos depois, aquela menina que eu falei, aquela que arrumou trabalho, veio me visitar semana passada. Ela tinha trazido uma criança que era dela, uma criança que não existiria se ela não tivesse chegado na minha porta sem esperança, sem nada. Eu chamei meu filho de Gabriel, ela disse, como um anjo, porque você foi um anjo para mim. Eu abracei aquela criança que era a prova de que uma vida pode ser salva de tanta forma diferente. E chorei. E senti Augusto ao meu lado. Senti ele dizendo aquela mesma coisa que ele sempre diz nos sonhos. Você fez direito. Você fez bonito. Davi agora tem 15 anos. Está quase se formando no ensino fundamental. Quer ser médico? Aquele sonho nunca saiu dele. Vou receber uma carta dele toda semana. Ele conta sobre a escola, sobre uma menina que ele gosta, sobre seus medos, sobre seus sonhos. Ele encerra toda a carta do mesmo jeito. Você salvou minha vida. Eu vou passar a vida salvando as vidas dos outros. É a minha forma de dizer obrigado. Seu Antônio apareceu ontem com a moto. Tem alguém que precisa, ele disse. E eu chamei a pessoa para dentro, como sempre faço. Como sempre vou fazer enquanto conseguir respirar. Porque no final das contas, não é sobre salvar ou ser salvo. É sobre estar ali. É sobre parar quando todo mundo passa. É sobre abrir a porta mesmo quando tem medo. É sobre entender que quando você faz isso, quando você realmente faz isso, você não volta a ser a mesma pessoa. Você vira alguém que tem uma responsabilidade. A responsabilidade de carregar histórias. A responsabilidade de lembrar que a gente importa. A responsabilidade de dizer sim à vida, mesmo quando a vida é difícil. Isso é o que aprendi. Isso é tudo que aprendi. E é suficiente. Mais que suficiente. É tudo.